bem-vindos ao Estante Branca. Hoje nós damos início a uma nova série de vídeos aqui no canal. Essa série vai se chamar Minutos com Kardec. E o nosso objetivo é produzir uma série de vídeos curtos que abordem as obras básicas de Kardec. Nós acreditamos que a leitura dessas obras é muito importante para qualquer pessoa que comece a se interessar por assuntos relacionados à espiritualidade. Então, nosso objetivo não é discutir a fundo as questões abordadas nos livros. Nosso objetivo é divulgar esses livros e despertar o interesse de vocês para que vocês façam seus estudos e suas próprias leituras. Nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que foi compilado, por Kardec, e ele é todo no formato de perguntas e respostas. Então esse livro é dividido em algumas partes e cada parte tem vários capítulos. Cada capítulo aborda um tema e dentro desse tema são feitas várias perguntas aos espíritos que respondem. E Kardec compilou nessas obras. Esses capítulos eles são curtos. Em média eles têm umas 4 páginas no máximo, com algumas perguntas a respeito do tema abordado. Então lembrando que nós aqui no canal utilizamos essa edição, que é uma edição da editora Besouro Box. Eu gosto bastante dessa edição, eu tenho outras edições do Livro dos Espíritos, mas eu gosto bastante dessa porque eu acho que para estudo, para leitura, é um livro feito numa linguagem mais atual, de fácil entendimento, mas nem por isso o conteúdo foi prejudicado. É o conteúdo integral de qualquer exemplar do Livro dos Espíritos. Então, antes de começar, iniciar o primeiro capítulo, a primeira parte da obra, é importante salientar que quando nós começamos, todos nós começamos a nos interessar por espiritualidade, procuramos dar mais atenção para a nossa fé. Normalmente, um dos primeiros questionamentos que nos vem é a pergunta básica. É a pergunta básica que está presente em todas as religiões. Siga você uma religião ou não, ou pratique a espiritualidade independente. Em algum momento todos nós já nos questionamos o que é Deus. E é justamente por essa pergunta que Kardec começa o Livro dos Espíritos. É a primeira pergunta que ele faz aos espíritos. Então, vamos começar pelo começo. Capítulo 1. Primeira parte, Deus. Então, ele vai falar sobre assuntos como o que é Deus, Deus é o infinito, as provas da existência de Deus, os atributos da divindade e perguntas correlatas. Então, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos: o que é Deus? E aí, os espíritos respondem. Uma resposta curta, simples, mas que faz todo sentido. Então ele pergunta: o que é Deus? Os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Uma definição curta, mas que abarca toda a ideia do que realmente representa Deus. Deus é a inteligência suprema e é a causa de todas as coisas que existem. Aí ele continua, faz mais algumas perguntas. Eu não vou ler todas as perguntas porque a nossa intenção é que vocês leiam o livro. Mas nesse capítulo ele discorre, ele faz várias perguntas sobre a natureza divina, relacionando Deus com o conceito de infinito. Tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de citar também, que está no subtópico Provas da Existência de Deus. Ele pergunta assim, pergunta 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Respondem os espíritos. Num princípio utilizado pela ciência, toda causa produz um efeito. Procura a causa de tudo o que não é obra do homem
e sua razão lhe responderá. Eu acho essa pergunta sensacional, porque Kardec questiona, né, como podemos provar que Deus existe, né, que Deus existe? Existem provas da existência de Deus? Ao que os espíritos respondem de maneira muito simples, mas com total sentido. É uma resposta que segue critérios científicos, que segue a lógica, que é justamente isso. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Tudo que não foi feito pelo homem, naturalmente foi feito por uma inteligência superior, que é Deus. Eu acho muito interessante essa pergunta. Aí tem os comentários, né? Kardec faz alguns comentários, algumas notas, comentando algumas respostas, né? Aí ele diz assim, comentário de Kardec. Para acreditar em Deus, basta ao homem observar as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Então veja bem, se o universo existe, ele tem uma causa. Se ele tem uma causa, é porque alguma inteligência o criou, né? Nada é gerado do nada. Então, se todo efeito tem uma causa, tudo que não foi feito pelo homem, logicamente foi feito por uma inteligência superior, que é Deus. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa, que é um princípio científico. É admitir que o nada possa ter feito alguma coisa. Então, existem algumas teorias, alguns conceitos, né, que atribuem algumas coisas da criação, né, coisas que não podem ser explicadas pelo conhecimento humano, são muitas vezes atribuídas ao acaso. Mas o que é o acaso? Dar ao acaso a capacidade de criar algo é atribuir ao acaso um caráter divino, que não faz o menor sentido. Então, é muito interessante. Eu sei que muitas pessoas falam, precisa ler as obras básicas de Kardec e tal, mas, gente, precisa mesmo, porque está tudo aqui. Está tudo aqui. E o encantador nisso tudo é que não são explicações baseadas em dogmas. São explicações baseadas na racionalidade, na ciência, em critério científico. Então, se você parar para analisar, as respostas fazem todo o sentido. Você não vai encontrar nenhuma resposta aqui baseada no porquê é assim, porque Deus quis. Tudo aqui é explicado e isso é sensacional. Daí ele continua, faz outras perguntas, né, relacionadas às características, né, da criação. E tem a pergunta número 7, que é muito interessante também. A causa primeira da formação das coisas pode ser encontrada nas propriedades íntimas da matéria? Aí respondem os espíritos. Mas então, qual seria a origem das propriedades íntimas da matéria? Sempre é preciso uma inteligência eficaz, que dê origem ao que ainda não existe, uma causa primeira. Então é aquilo, né? Atribuir a criação de algo às características da matéria não explica a sua criação, porque a matéria também precisou que algo a criasse, né? Então ele vai seguindo todo esse raciocínio lógico. Aí tem uma outra parte aqui que fala sobre os atributos da divindade, então sobre a natureza íntima de Deus. Quando será possível ao homem compreender o mistério da divindade? Nesse primeiro capítulo, que fala só sobre Deus, são 16 perguntas. E, assim, é incrível. Eu recomendo a todos a leitura. Olha, se você pegar e ler um capítulo por dia, são só 4 páginas. É o que basta. Aí, num período relativamente curto, você vai ter lido tudo. É um livro de estudo, claro, né? Você precisa ler como se estivesse realmente estudando, mas é um conteúdo muito esclarecedor.
Então esse primeiro capítulo, ele é essencial para a expansão da nossa consciência no que diz respeito à ideia que nós fazemos de Deus, né? O conceito que nós fazemos de Deus. Explicar Deus, né? Explicar o que é Deus, é óbvio que não é uma coisa fácil, né? Não é algo fácil. Ainda mais, né, para nós que somos criaturas ainda muito imperfeitas, que estamos aí caminhando na evolução. Mas Deus pode ser explicado por tudo que está à nossa volta. Deus pode ser sentido. E ao sentir Deus, você percebe o sentido da sua criação. Se a gente parar para refletir, tudo que é o que foi dito logo aqui no início. Tudo que não é criação do homem é criação de uma inteligência superior. E por mais difícil que seja para nós, que ainda temos, né, a mente um tanto limitada, alcançar esse raciocínio, ele faz todo sentido. Então, coisas que não podem ser explicadas, obviamente foram criadas por uma inteligência superior, que nós podemos entender sim como Deus. Então por hoje é só. Eu convido a todos a assistirem os próximos vídeos. Nós vamos abordar um capítulo por vídeo. E leiam o livro. Leiam esse livro porque vale muito a pena. Você vai entender muitas coisas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir essa edição que eu mostrei aqui. Mas lembrando que tanto faz a edição que você tem, o conteúdo é o mesmo, o que muda é só a edição mesmo. E por hoje é só. Até a próxima. Tchau!